Olá, boa tarde, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seja bem-vindo ao De Gênesis ao Apocalipse. Estaremos hoje tratando de uma passagem muito importante na vida do patriarca Abraão. Deus prova Abraão. Esta é uma das passagens das Escrituras mais fascinante para mim, porque nessa experiência entre o divino, um pai e o seu único filho, unidos pelo amor paternal, e Deus exige que o pai sacrifique esse filho, olha, isto é uma experiência extraordinária. É uma experiência de demonstração de fé gigantesco. E nesse episódio está o jogo da salvação da humanidade. Nesse episódio está a realidade do homem salvo pela fé. Foi nesse encontro entre Deus e Abraão que o martelo da graça bateu sobre o balcão do tribunal da graça, declarando você salvo pela fé em Jesus Cristo. Que Deus abençoe pela vida de Abraão, este homem de uma fé extraordinária, que permeou esta terra, falho como qualquer homem, mas um homem chamado por Deus para um propósito eterno. Pois bem, vamos então ao nosso estudo, ao nosso análise no capítulo 22, versículo 1 ao 24 do capítulo de Gênesis. A ordem que Deus lhe dá, uma tarefa angustiante, uma prova e que um homem jamais passou. Pois bem, no capítulo 22, dos versículo 1 ao versículo 8 aqui na palavra de Deus, nós vimos aqui o coração de Abraão, a dor de um pai, o desespero de um pai, o sentimento de um pai. Pois aqui nós temos Deus, no versículo 1 e 2, dando uma ordem ao servo do Senhor. Deus testou a fé de Abraão ao pedir-lhe que sacrificasse Isaque. E aqui nós vemos o quê? A demonstração de uma fé inabalável. Entendeu? De Abraão, que foi recompensada aqui quando Deus apareceu, olha, no último instante e providenciou um cordeiro como substituto para o sacrifício, conforme diz o texto sagrado. Por isso, meus queridos irmãos, essa passagem apresenta o primeiro relato de como Deus lidaria com o pecado da humanidade. Mas como, irmão Fábio? Conforme diz aqui o texto, versículos 1 ao 19 da história, o Senhor providenciaria o quê? Um substituto para morrer em lugar do pecador. Primeiramente aqui, por meio de vários sacrifícios estipulados na lei do Antigo Testamento, como a gente vê, a história dos homens de Deus, os sacerdotes, os sacrifícios, etc., de animais, que por fim
esses sacrifícios de animais seriam substituídos por Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus, o único que pode, de fato, tirar o pecado da humanidade. Pois bem, Deus ordena aqui no texto que Abraão sacrifique seu filho como holocausto. Não vamos entrar nos detalhes teológicos do sacrifício humano, porque a Bíblia não permite, é proibido, Deus proíbe. Aqui se trata de uma profissão de fé. Uma profissão de fé. Porque sacrificar seres humanos é obra extremamente diabólica, maligna e coisa de primitivos que não leva a lugar nenhum. Só crime e mais crime e não passa disso. Pois bem, versículo 1 e 2, a Bíblia diz assim, olha. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe, olha isto, Abraão, ele respondeu, eis-me aqui. Então disse Deus, tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que eu lhe indicarei. Olha isso. Se a gente fosse levar para o lado imaginário aqui, a gente aprenderia tanta coisa. Até porque sabemos primeiro que é um ato de fé. Deus prova a fidelidade de um homem. Mas por que logo com o pequeno Isaque? Ora, um único filho de um casal de idosos, o que mais poderia ocupar ao longo da convivência dessa família no coração desse pai? Deus ou Isaque? Deus ou Isaque tinha mais preferência no coração de Abraão. Até porque Deus viu o quanto ele amava. Aí Deus disse, esse camarada, ele ama muito o filho dele que esqueceu das promessas que eu tenho para a vida dele. Claro, eu estou falando isso, não está na Bíblia. Aí Deus diz assim, sacrifica o teu filho Isaque, a quem amas. Essa frase, justamente para que ele pudesse entender que Deus está acima do amor entre pai e filho, filho e pai, familiar, fraternal. O amor de Deus está acima de todas as coisas e nada pode ser substituído na vida da gente tomando o lugar e o amor a Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Mas será que Abraão e Sara não começou a colocar esse menino como um instrumento de tanto amor ao ponto de esquecer das promessas de Deus? O que nós temos aqui é que Deus prova a fé de Abraão com um propósito eterno de salvação, de restauração da humanidade, Então vamos aqui. Nós temos aqui essa ordem de Deus e nós temos no versículo 3 a reação do pai. Você poderia dizer, nossa, o pai deve ter questionado com Deus o dia inteiro. Foi um momento de oração que Abraão relutou até não pôde mais. Não aconteceu isso não. Abraão demonstrou uma obediência a Deus severa. Veja o que diz aqui o versículo de número 3. Junto com Isaque aqui e 2 servos, Abraão segue em direção à terra de Moriá. Ele não colocou sob dúvida, simplesmente ele pegou os servos, olha, o 3. Na manhã seguinte, olha,
que Deus falou com ele, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado e acabou. Deus falou, ele ouviu, pôs em prática a voz do Senhor, pegou o menino, alguns empregados, um jumento e fogo e lenha e foram para o lugar chamado Moriá. Então aqui nós vimos o quê? Que ele foi obediente à voz celestial. E esse é o importante. Esse é o foco. Isso mostra que Abraão, embora tendo seu filho, um único filho, não negou seu filho a Deus, mas demonstrou um ato de obediência e de fé. E aqui nos versículos 4 ao 8, nós temos a provação que o servo de Deus é submetido. Aqui nós temos a pergunta de Isaque, porque o menino não sei quantos anos tinha, talvez 12 anos, talvez 13, talvez 17 anos, ou menos. De uma coisa é certo, quando ambos estavam caminhando, começou um diálogo entre o pai e o filho. E o menino, por ser esperto, por observar que as coisas ali estavam meio esquisitas, um homem já idoso, da idade que estava Abraão, indo para um sacrifício, levando ali lenha, levando fogo, mas não tinha cordeiro nenhum, chamou a atenção do menino. Veja aqui, ó. Ele então formula uma pergunta ao seu pai. Veja, ele disse para o pai aqui no versículo 7, olha: meu pai. Sim, meu filho, respondeu Abraão. Isaque perguntou: as brasas e a lenha estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Que pergunta, hein? Mas é interessante que Isaque não se negou, não saiu correndo, meu pai está louco, vai me matar. Pelo contrário, o menino se pôs a caminho com seu pai. E na hora dessa aprovação, da dúvida do menino, da sua curiosidade, que ele formula essa pergunta ao seu pai, o pai então para, os animais param, os 2 servos param, ambos olham o sol, olham a paisagem, os pássaros cantando, não vê gado, não vê boi, não vê pastores conduzindo seus rebanhos ao longínquo daquela região, nada disso. Simplesmente o pai e um filho indo para um monte deserto para ser sacrificado. E ele então faz essa pergunta, e é interessante que, quando ele formula a pergunta, Abraão, no versículo 8, dá a resposta inteligente. Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Está no versículo 8. Respondeu Abraão, olha, Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. Em meio a esse questionamento, os 2 seguem, portanto, aqui a caminho do sacrifício, e a gente percebe aqui a submissão de Isaque, um filho obediente, um filho que se colocou a própria vida, não temendo a morte, mas obediente extremamente ao seu pai. Versículo 11 ao 24, nós vimos aqui a natureza da oferta de Abraão, olha.
é ordenado que ele ofereça um cordeiro em lugar de Isaque. Por quê? Porque caminharam. Quando lá chegou, diz a Bíblia aqui no versículo 9, quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha, armou seu filho, Isaque, e o colocou sobre o altar em cima da lenha. Veja o quanto esse menino foi submisso à ordem do seu pai. Então, estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu. Abraão, Abraão. Olha, eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhes faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. E Isaque permite que seja sacrificado, mas, enfim, tudo preparado. A hora da cutelada, a hora mais cruciante. E quando Abraão procura naquele momento operar o sacrifício, Deus então embarga e acontece que surge no cenário um substituto para o cordeiro, para Isaque. Surge no cenário um substituto para o sacrifício. Veja como que Deus trabalha, versículos 11 ao 24. Então aqui nós temos a natureza da oferta de Abraão, olha. 11, 13. É ordenado que ele ofereça um cordeiro em lugar de Isaque. Olha. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu. Abraão, Abraão, eis-me aqui. Respondeu ele. Não toque no rapaz. Disse o anjo. Não lhes faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. Que coisa interessante. Então a gente percebe que Deus prova a fé das pessoas. Deus prova a fidelidade das pessoas. Deus prova tocando naquilo que é mais importante em sua vida. Evidentemente que Deus prova. Ele não põe um cristão a uma prova que ele não venha a suportar. As nossas provas são medidas por Deus, tudo dentro de um critério, tudo dentro de um propósito de nos aproximar do Senhor. E aqui nós temos uma simbologia. Esse substituto, Isaque, estava indo como uma pessoa de Cristo para o Calvário. Isaque é a tipologia de Jesus Cristo, conforme nós já falamos aqui. O nome de Deus aqui é revelado a Abraão, olha. Abraão chama aquele lugar de Jeová Jiré, Iavé Jiré, isto é, o Senhor proverá. Deus se revela a Abraão com essa nomenclatura de que Deus é o Deus que provê, o Senhor proverá. Abraão deu àquele lugar o nome de o Senhor proverá, porque isso até hoje se diz, no monte do Senhor se proverá. E esse é o Deus que nós servimos, é o Deus que provê. O que está acontecendo aí? Qual é a sua dor, seu problema? Quais são os seus questionamentos? Saiba que há um Deus que provê todas as coisas. Há um Deus que nos ajuda, que nos socorre, que nos consola, que é presente em nossas vidas. Esta é uma realidade na vida cristã. Nós temos um Deus que, quando passamos por algo além da nossa capacidade de resolução, Ele resolve, Ele provê, Ele luta por nós. Bendito seja o Deus de Abraão. Então, nós temos aqui o nome de Deus chamado por Abraão. Nós temos aqui o número dos descendentes de Abraão. Por quê? Porque
quando Abraão passa pelo teste, quando ele, então, passa por esse momento e sai aprovado por Deus, Deus então lhe faz promessas. Deus então mostra para ele o lado espiritual de todo esse episódio aqui. O anjo do Senhor aqui, novamente promete a Abraão que seus descendentes serão numerosos como as estrelas dos céus e os grãos de areia do mar. Veja versículos 15 ao 19, olha. Isso aqui é importante para os governantes, esses presidentes ditadores comunistas que acham que pode aniquilar Israel, essa gente inimiga de Israel pelas nações afora. Vocês não conhecem as Escrituras e nem temem a Deus? Pois esse povo aí é um povo da promessa. É um povo que tem negócio com Deus, o Deus de Abraão. Por isso, esse capítulo 22 de Gênesis faz dos israelitas um povo indestrutível, pois é um povo que pertence a Deus. Deus, o amigo de Abraão. Deus que fez concerto com Abraão. Deus que prometeu das suas entranhas um povo, e esse povo é o povo de Israel, um povo escolhido por Deus. Então, o comunista, veja lá o que você vai fazer, porque lutar com Israel é a mesma coisa de abrir a sua própria sepultura. Pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou do céu a Abraão e disse: juro por mim mesmo. Por que Deus jura por si mesmo? Porque não há outro Deus, ele é único. Ele é Deus eterno. Não existe deuses. Existe um único e verdadeiro Deus. E como não tinha outro Deus para ele jurar, ele jurou por ele mesmo. Por isso que nós somos um povo, a igreja só tem um Deus que presta culto, adoração. Aí você vai dizer assim, e por que então a doutrina da Trindade se há um Deus? Mas nós não vamos trabalhar aqui sobre... Eu não gosto de usar o termo trindade. Eu uso o termo triunidade. Um Deus que subsiste em três pessoas da mesma essência e distinta uma da outra. Pai, Filho e Espírito Santo. Isso é bíblico, mas não é este o foco. Nosso foco é analisar o texto de uma forma simples e obtendo aqui o devocional para a nossa fé ser mais edificada em Jesus Cristo, amém? Pois bem, pela segunda vez o anjo do Senhor chamou do céu a Abraão e disse: juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando o seu filho, o seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Israel está espalhado pelo mundo inteiro, tem muitos israelitas no mundo inteiro. E hoje Israel é uma república reconhecida pelo mundo inteiro e a sua capital é Jerusalém, não é Tel Aviv. Isso é uma realidade do que Deus falou a Abraão aqui. Veja o que diz a palavra. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhes forem inimigos. Isso vai acontecer, hein? Isso vai acontecer no chamado milênio do Rei Jesus Cristo. E por meio dela, todos os povos da terra serão abençoados porque você me obedeceu. Quando Deus diz todos os povos da terra, isso inclui o quê? A obra da salvação pelo Cordeiro substituto, Jesus Cristo, que foi imolado na cruz. Abraão foi progenitor de Jesus Cristo. A mesma árvore genealógica liga Abraão a Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo veio trazer salvação ao mundo inteiro. E hoje a igreja
Ela é o porta-voz da mensagem de salvação, a agência do reino de Deus na terra. Eu disse a igreja, eu não disse a igreja tal e a igreja tal. Porque a igreja católica, a igreja Assembleia de Deus, a igreja batista, metodista, não é elas as agências do reino de Deus. A igreja espiritual. E o próprio Jesus disse: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja é invisível, é espiritual. A igreja é uma agência do reino de Deus. Ela é o indivíduo, não uma placa onde se reúne um grupo de pessoas e se autodenomina representantes de Deus na terra. Não. A igreja vai muito mais além disso. É muito mais profundo o sentido. É um grupo separado de pessoas que foram cheias do Espírito Santo, tiveram seus nomes no livro da vida, receberam o Espírito Santo e o dom eterno para uma missão específica de anunciar Jesus Cristo ao mundo. É um povo que vive a modalidade da vida de Jesus Cristo. Mas isso é um assunto para a gente falar quando chegarmos lá no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, tá bem? Vamos lá, então, versículo 19 mostra, portanto, Deus, através dessa provação, desse episódio, trazendo esperança de salvação para a humanidade. Então, essa passagem se trata não apenas de um fundo histórico entre um pai idoso, uma criança e uma divindade, brincando com o pai, mandando levar sacrificar uma criança. Não. Ali Deus mostra o verdadeiro valor da fé. Um pai que obedece a Deus, não poupa seu único filho e leva para o sacrifício. Ora, o que Deus fez por nós? Não foi o que Abraão estava fazendo aqui? Não poupou nem mesmo seu único filho? Assim como Deus não poupou seu único filho, mas permitiu que ele viesse ao mundo e tornasse um humano e fosse imolado na cruz por nós. Por isso que não existe salvação além da pessoa de Jesus Cristo. O homem, a pessoa que nega Jesus Cristo como único instrumento de salvação e perdão dos seus pecados, negar isso é aceitar, definir, estar eternamente condenado e afastado de Deus, infelizmente. Essa é a verdade bíblica. Nós temos aqui as notícias, portanto, sobre a família de Abraão. Deus deu toda essa descendência, conforme já falamos, a história dos israelitas ao longo das páginas do Velho Testamento e por toda a história que vai do século I até os nossos dias. É o cumprimento da palavra de Deus ao seu servo. Sendo assim, meus queridos irmãos, acontece uma outra coisa aqui mais impressionante, digno de nota, de observação. Está no versículo 24 aqui, ó. Abraão fica sabendo que seu irmão Naor tem 8 filhos, olha. Um deles é Betuel, que se tornará pai de Rebeca, mulher de Isaque. Isaque depois cresceu, evidentemente, já estava com 40 anos de idade, a idade juvenil naquela época, idade para casamento, para contrair matrimônio. E é interessante aqui no versículo 24, algo que eu não vejo os pregadores, os teólogos falar. E é algo que me chamou a atenção, que eu gostaria de escrever um panfleto sobre isso aqui, que me chamou muita atenção, que eu não vejo ninguém falando isso. Nunca vi nenhum estudioso, nenhum teólogo focar nesse pequeno detalhe das Escrituras. Veja o que diz aqui o versículo 24, olha. Passando algum tempo, disseram a Abraão que Milca dera filhos a seu irmão Naor, Uz, o mais velho, Buz, seu irmão, Quemuel, pai de Arã,
Quesede, Razô, Pildas, Gidlaf e Betuel. Olha que interessante nesse versículo. Você notou? Diz aqui no começo, ó, passando algum tempo, disseram a Abraão. Ora, esses sujeitos ocultos na Bíblia é muito importante. São personagens atuantes nas Escrituras, mas que não se vê nem nome, nem história, nem biografia, nem nada. Veja que a Bíblia diz, disseram. Quem disse? Quem foi esse sujeito? Essa equipe, esse grupo, que disse para Abraão, que deu uma informação a ele acerca de uma situação muito importante. Abraão tinha parentes lá na Mesopotâmia. Isso me leva a entender, o meu modo de raciocinar, que Abraão, ele era um missionário. Ele era uma pessoa que compartilhava com todas as pessoas onde ele pudesse alcançar sobre Deus, as promessas e o futuro da sua própria pessoa. Então as pessoas ouviam histórias magníficas sobre essas experiências entre Abraão e Deus e a própria salvação da humanidade. Por isso essas pessoas que andavam caminhando, negociantes em caravanas da época, conheceu lá em Padã Arã, lá na Mesopotâmia, conheceu um povo e entre essas experiências terminaram então informando acerca do próprio Abraão. Eu acredito que houve isso ali. Tanto que quando Abraão passa algum tempo, o menino já estava prestes a casar, não tinha uma noiva ainda, com 40 anos de idade, o pai se preocupou com isso, para que as alianças permanecessem firmes e transferidas de pai para filho. Então Abraão estava aqui, de uma certa forma, preocupado. E como havia ali pessoas já inteiradas de toda a situação, chegaram para ele: Abraão, nós somos teus alunos, teus discípulos, nós somos simpatizantes da sua fé, seguimos o mesmo Deus que você segue, porque você nos ensinou sobre um Deus maravilhoso. Então, você sabia que tem teus parentes lá na Mesopotâmia? Pois disseram para ele isto. E então ele percebe isso aqui e diz assim, disseram para Abraão que Milca dera filhos a seu irmão Naor. Olha, você tem os parentes lá, lembra de Milca? Milca já tem descendentes, tem filhos e etc. Então Abraão toma uma decisão rapidamente. Ele manda um dos seus servos, o seu gerente, o seu mordomo peculiar de alta confiança, a buscar uma noiva para Isaque lá na terra dos seus irmãos, dos seus parentes. Isto é que é lindo. Sendo, portanto, aqui um vitorioso nessa provação, informatizado de que seus parentes tinham um clã, um povo lá na Mesopotâmia, ele então se decide a preparar, organizar a família de Isaque, uma esposa para Isaque, para que Isaque pudesse contrair família, filhos, e a promessa de Gênesis 3:15, que fora pregada por Enos, por Enoque, agora fosse por Noé, por Sem, agora fosse transferida, essa promessa de Deus a Abraão, transferida para o filho, para Isaque. É a história da salvação caminhando nos trilhos da fé até que chegasse no Calvário e o Calvário iluminasse o mundo
com o amor de Deus, com a luz de Deus, Jesus Cristo nosso Senhor. Pois bem, que Deus lhe abençoe. O nosso próximo conteúdo, a esposa para Isaque. Começando com aquela caravana maravilhosa que sai daqui das terras de Canaã para a Mesopotâmia, para Harã, na missão de trazer uma noiva para casar com Isaque e contrair família e a história da salvação trilhando nos trilhos da fé. Que Deus lhe abençoe. Compartilhe esta palavra, dê um joia, faça o seu comentário, nos motive a continuar com o nosso projeto de Gênesis a Apocalipse. Amém? Um forte abraço e até a próxima.